Fala pessoal, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui no primeiro domingo com MK. Vamos ver se esse nome pega. Se tiver sugestão de nome, já deixa aqui no comentário. Se você ainda não está seguindo o canal, já segue, curte, compartilha. E claro, pessoal, deixa aqui os temas que vocês mais têm interesse em ver, que tipo de ativo, que tipo de análise. Claro, inicialmente eu vou seguir uma agenda que a gente tem aqui e eu já vou contar para vocês qual que vai ser ela. Pessoal, a dinâmica aqui é eu ajudar vocês numa preparação da semana, para que vocês possam entender o gráfico semanal está indo para onde, o diário está indo para onde, a tal da tendência primária. E eu tenho certeza, se você realizar as operações com o seu método ou com o meu a favor dessas tendências, você já vai ter um incremento muito bom em performance, em taxa de acerto e tudo. E vou aproveitar esse espaço também para mostrar um pouquinho do que a gente tem no xadrez do trade. Muita gente me procura e pergunta: é o que? É sala ao vivo? É comunidade? É indicador? Tá no Profit, mas é web? Tem chat? E por aí vai. Então a gente vai esclarecer tudo isso aqui. O que está na nossa pauta? Além de ver os gráficos, claro, sempre que a gente estiver online aqui. Mostrar para vocês como funcionam os indicadores, média nuvem, checkmate stop, como que faz a condução com ele, qual que é a diferença do checkmate geral para os checkmates específicos que temos índice, dólar, milho, Bitfoot, dá para usar em todos os mercados, dá para usar em todos os ativos. Vou mostrar para vocês a LAD, um indicador único, fora de série, com uma taxa de acerto bizarra, galera. Então, nem vale a pena comentar aqui, senão vai parecer coisa de internet, mas é uma taxa de acerto muito, muito alta. Então é isso, sem mais delongas, vamos para o gráfico. Já virei a cadeira de frente para a tela, vamos para os gráficos. Já vou começar com uma pedrada, galera, a LAD. Muita gente perguntando, pô, o que é a LAD, MK? O que foi aquela venda em BOVA11? Galera, deixa eu colocar ela na tela, vou diminuir minha câmera e eu já vou explicando com ela na tela. Pessoal, o que é a LAD? A LAD é um indicador único, pessoal. É um indicador rastreador de tendência macro. E como que ele faz isso? Pessoal, ele vai compondo essa linha aqui. Deixa eu voltar para a câmera. O que é essa linha? O que é a LAD na teoria, galera? Hoje, 87 papéis, 87 ações compõem o índice Ibovespa. E sempre que vão falar de bolsa, você ouve o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu. O Ibovespa ele tem um problema de composição, que é o quê? Poucos papéis que são muito grandes impactam demais o gráfico do Ibovespa. E os outros papéis que não compõem o Ibovespa, que são de fato menores, são completamente esquecidos. A LAD traz eles à tona. Por quê, galera? Imagina, tem 400 papéis sendo negociados, somente 80 e poucos fazem parte do Ibovespa. E os outros 300 e tantos estão caindo, estão subindo. O que acontece na prática do mercado? Muitas vezes você tem 2 dias aí que esses 300 papéis já estão caindo, mostrando um enfraquecimento da economia real, da bolsa em si. Mas o Ibovespa, às vezes ele está lá se segurando, por quê? Petro está subindo, Vale está subindo, é vencimento de opções, tem fundo, está todo mundo atrelado a esses papéis grandes e depois que algo passa, o Ibovespa cai igual pedra. Só que esses 300 papéis já nos avisavam se isso ia acontecer ou não. É um indicador com uma taxa de acerto absurda, galera, e eu vou resumir aqui para vocês. A gente coloca uma média neles, faz esse cálculo com os 400 papéis da bolsa, cruzou para baixo, é sinal que o mercado vai despencar. Aqui a gente está no dia 20 de abril, quando ele cruzou. De lá para cá, meus amigos e minhas amigas, o Ibovespa caiu 8% direto. Lá em cima era proibido falar de venda. Eu fiz uma venda, estou vendido ainda nessa venda, inclusive. Então, assim, é uma venda de 12 mil pontos em Ibovespa. Você pode fazer com BOVA11, você pode fazer com opções, aí é outra história. A gente vai discutir isso numa próxima live, quando for um pouco mais operacional. E lógico, né, galera? Vocês pediram, já vou mostrar a plataforma do xadrez do trade, que é exclusiva para assinantes. A LAD consta lá na plataforma. Ó. O pessoal tem a LAD lá, de hora em hora, ela só se atualiza.
Tem muito mais função aqui nessa tela, que é onde a gente tem a visão macro do B3, mas vamos focar na LAD aqui nesse momento. Então a LAD está aqui, desde o dia 20 de abril ela está para baixo. Quando isso acontece, o ideal é procurar por vendas, galera. Então vamos voltar aqui para o gráfico, vamos começar a atualizar tudo que a gente tem. Um gráfico que eu acho bem bacana, quem me acompanha aí sabe que eu considero demais. Vou diminuir um pouquinho minha câmera aqui, galera, para dar foco no gráfico. E sim, meus amigos, em gráfico longo, é claro que eu olho o candle, faz muito mais sentido. Então, vamos lá. Esse aqui é o gráfico mensal de juros, pessoal. O que esse gráfico aqui mostra? Os juros, obviamente, em níveis altíssimos, mas a gente não pode esquecer disso aqui, ó. O que é isso, MK? 2008, o juros chegou nesse nível altíssimo e todo mundo, nossa, e o mercado marcou um fundo e foi embora. 2016 era proibido ter bolsa, a bolsa acabou, quem tinha bolsa era burro, os juros nesse nível que tá. A bolsa marcou um dos maiores fundos da história, galera, e foi pra lua. Nunca mais a gente vai ver as ações nos preços que estavam nessa época. Os juros caiu, a bolsa subiu. Onde estamos agora? Nossa, tem guerra, as coisas. Não esqueçam, estamos nesse nível. Não à toa tivemos um bull market recente, super forte, e qualquer sinal de enfraquecimento aqui nesses juros, enfraquecimento do ponto de vista de redução de juros, pode ser muito benéfico para a bolsa. Quando a gente olha ali no semanal, pessoal, a gente tem uma análise aqui que tínhamos esse canal de alta, marcamos esse fundo. Caso perdesse esse fundo, ia disparar um baita bull market. A gente ficou acompanhando, ele não foi rompido, pelo contrário, ele foi para cima. Nesse caso, a gente duplica o canal para ter amplitude. Foi exatamente onde os juros parou e agora ele está aqui, pessoal. A gente tem que acompanhar esses juros, ver se ele vai fazer esse rompimento. Se isso acontecer, é bolsa para baixo. Se ele volta para o trajeto de baixa dele, é bolsa para cima. E será que a gente olha juros lá na nossa plataforma? É claro que sim, né, galera? Não dá para falar de Milho King e não falar de juros. Vocês sabem que eu... Então, aqui na nossa plataforma, temos atualizado em tempo real também a correlação dos juros com os principais setores da bolsa. Então, você vai sempre estar do lado correto da força, meus amigos. Vocês não vão estar com o Darth Vader no lado escuro da força, não. Vocês vão estar com o MK no lado certo da força. Então, juros, não vale a pena a gente explorar muito o gráfico em si, padrão, é mais a tendência, né, galera? O que a gente tem aqui no Ibov, esses desenhos malucos aqui? É porque aqui a gente trabalha mesmo, a gente vê gráfico todo dia, galera. A gente tinha o Ibov aqui no mensal, num canalzão de alta, ativou aquele bull market depois que marcou esse fundo, duplicamos o canal. Ele nem chegou ali na parte de cima do canal. Coincidentemente, galera, no mês anterior a lá de cair, ele deixou um baita de um padrão baixista aqui de reversão. Então, por contexto, Ibov mensal ainda numa tendência de alta, com um contexto aí de potencial topo. Vamos lá, gráfico a gráfico. Ibov no semanal, galera. No semanal, a gente já tinha feito esse canal aqui de tendência, num prazo um pouco mais curto que o mensal, mas é num gráfico longo. O Ibov tem que reagir aqui na próxima semana para acontecer o quê? Voltar para esse canal de alta e liberar novas compras. Se ele fizer isso daqui, o endereço dele é mais ou menos em 175 mil pontos. Vamos acompanhar, é hora da verdade. Se a gente olha esse gráfico, no gráfico diário, ele fez um padrão terrível, que é o quê? Quando ele faz um pivô de baixa depois de ter perdido um canal. Isso acaba sendo uma confirmação de rompimento que tecnicamente aconteceu ontem, essa confirmação. Ontem que eu digo no final da semana aí, quando fechou na sexta-feira o pregão. Por quê? Ele perdeu, ele tem a chance de voltar, ele bate, faz um pullback e cai perdendo o fundo que ele marcou no rompimento. Tecnicamente, a gente pode dizer que está numa tendência de baixa aqui no
tempo gráfico diário. E nos 60 minutos, galera, é claro, se você utilizasse o checkmate, ele deu a venda aqui, ó, bolinha vermelha no checkmate é venda. Desde então, veio para baixo, veio com força e tá seguindo aí no caminho da roça. Deixa eu mostrar para vocês. Muita gente aqui, essas tendências, é difícil ficar acompanhando os papéis, e se o juros tá comprador, se o juros não tá comprador, se o Ibov tá em qual tempo gráfico, em qual tendência. Galera, na plataforma xadrez do trade, isso é atualizado automaticamente com os critérios que já definimos. Então a gente tem aqui, pelos juros, é para comprar no mensal, no semanal, no diário, no 60, todos os setores do Ibovespa para você usar um baita filtro de ações, Petro e Vale. E por que vocês estão achando difícil operar essa semana, a semana anterior? Por conta disso aqui, pessoal. Temos uma tendência de alta que ainda vive nos gráficos mensais e uma tendência de baixa no gráfico diário. Enquanto isso não entrar em harmonia, isso aqui é um cubo mágico de tendência. Enquanto ficar cada um em uma cor, é mais difícil operar. E aí você tem que ficar de olho no dia a dia. Por exemplo, se a gente olhar aqui os últimos 2 dias aí da semana, você tem claramente juros para cima e os setores de bolsa para baixo. Então, você priorizaria vendas. Se você é um assinante checkmate e é inteligente também, né? Então, vamos lá. O Ibov, o contexto tá dado. Vamos dar uma olhada aqui em Winfoot, deixa eu só ver. Galera, sempre que você for ver um gráfico futuro, tire splits, tire agrupamentos. Aqui, galera, vamos para um cenário um pouquinho mais tático. O que são esses rabiscos? Galera, esses rabiscos a gente fez quando o preço estava aqui, ó, neste canal de alta. Fizemos o quê? Marcamos o topo e fomos marcando os potenciais suportes que o gráfico deixou, caso ele retornasse. E adivinha só, vamos dar uma olhadinha no 60, que é quando a gente olha para normalmente ser o suporte do nosso trade. Olha como a análise técnica é simples, mas você tem que fazer direito. Tínhamos um canal de alta em março claríssimo do índice futuro, aqui priorizando compras. Falhou nesse topo, marcamos o topo e aqui tivemos a perda do topo. Imediatamente a gente já olha para nosso próximo nível, que estava lá em 190, parecia muito longe, 10 mil pontos para baixo, galera. Na hora, parecia loucura falar nesse nível. Mas, daqui para frente, seguimos vendendo, só vendem índice aqui, isso aumenta muito a sua taxa de acerto, e até que ele entrou num padrão de uma bandeira, que postamos na comunidade também, isso aqui tá com cara de bandeira, e aí ele foi diretamente para outro nível. Então aqui depois dessa bandeira, ele caiu mais 5 mil pontos. Se a gente pega topo, esse contexto, junta com a LAD, etc., a gente está falando aí de 17 mil pontos de queda no índice, telegrafado, galera. Telegrafado. Então o que temos aqui no 60? Perdeu essa bandeira. Agora, fica um cenário bem interessante aqui, ó. Se vier a perder esse fundo lá na casa de 185, qualquer um outro cenário, ele conseguir fazer uma bandeirinha de alta aqui, ó, um pivôzinho de alta aqui seria muito bem-vindo se ele engrenar uma alta para chegar ali na região de 190. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, galera? Você tem uma média nuvem, você tem todo esse contexto, você não deveria estar procurando compra nesse mini índice por esse contexto desde lá de trás, desde o dia 15 de abril, pessoal. Mas você tá, né? E aí você fica completamente desamparado. Mas deram algumas compras, MK. Mas você não precisa pegar tudo que o mercado te oferece. Esteja na mão certa. Esteja ao lado certo da tendência. Então, esse cenário segue aí de índice. Aqui a gente vai para dólar. Dólar é outro ativo, pessoal. Estamos vendendo dólar há muito tempo, mesmo ele dando alguns lapsos de alta no meio do caminho aí, ó. Vamos olhar no macro do dólar para ninguém
botar defeito. O que a gente tem aqui no dólar, galera? O dólar marcou topo. 2020 ele tinha esse topo. Depois, finalzinho de 24, começo de 25, ele marcou esse topo no gráfico mensal. Fez aqui um padrão extremamente baixista, um engolfo de alta. Daqui para frente, pessoal, praticamente só deu venda. Deu compra? Pô, deu compra, mas as vendas andaram muito. Então, aceite, o dólar está caindo. Pode chegar aqui num potencial suporte, 4,75. A tendência é claríssima de baixa. Apesar de você não querer achar, de você querer achar que o político A, o político B vai resolver ou vai fazer cair de vez, não é bem assim. Vindo num zoom aí, desde 10 de abril, pô, ele vinha nesse canal, ele rompeu, a gente duplicou, ele não chegou, depois ele bateu no fio do bigode, voltou. Esse contexto ajuda muito, pessoal, no seu controle emocional para você operar do lado certo, índice e dólar. Aqui, tanto faz se é linha, se é candle, já é um tempo gráfico um pouco maior. Lá no 5, no 2, obviamente, a gente vai usar só gráfico de linha. Ó como ele abriu num gap aqui, ó, bem numa resistência, foi embora. E aonde que está o dólar agora, galera? Numa região relativamente perigosa, com muito jeito de um potencial repique, inclusive no começo da semana. Por quê? Com esses canais aqui, ó, ó como ele chegou aqui, ó, repicou. Chegou aqui, repicou. Chegou aqui, repicou. Chegou aqui, repicou. E agora ele tá aqui. Ah, uma hora ele vai romper. Uma hora ele vai romper. Mas se você desenhou o suporte, você tem que esperar que o suporte suporte o preço. Essa é o português mais básico. Então, galera, ele pode dar um repique, ficar de olho. Aqui o dólar ficou numa zona complexa por contexto, por quê? Tendência, obviamente, de baixa, porém com baita contexto de fundo por causa desse canal. Nesse caso, bumbum na parede, deixa ele se resolver que vocês vão conseguir. Pô, obviamente, se você olhar aqui, foram inúmeras vendas aí utilizando o checkmate. Aqui na tela eu tô com o geral. Tem um checkmate específico para dólar que é ainda mais rigoroso. Ó, aqui, ó, bolinha vermelha, ó. Aqui, galera, pelo gráfico de 60 minutos, ó. Ah, eu não vou operar no 60. Pelo menos se você fizer essa análise e só vendeu aqui, você já ganhou muito. Olha aqui, ó, no dia 21/1, você analisando lá o dólar pelo checkmate geral. Aqui, ó, checkmate autorizou, gatilho de venda, caiu direto aqui 200 pontos, galera. Imagina, você na mão certa do mercado, é isso que o checkmate proporciona. Obviamente, como que a plataforma ajuda aí quem tem? A gente tem um módulo futuros aqui, galera. O que é o módulo futuros? Calma aí que eu tava tentando fazer um negócio aqui deslogado, né? Aí não vai. Essa aqui é a ferramenta do Checkmate. Ela está na versão beta. Já estamos com uma versão bem atualizada aí. E você que quer testar, deixa eu até voltar aqui. Galera, você que quer testar a ferramenta do xadrez do trade, os indicadores para profit, ter acesso às primeiras aulas do curso, aqui no chat tem o grupo do WhatsApp, o link do WhatsApp, para você entrar. Dia 25/5 a 5/6, a gente vai liberar totalmente free uma imersão de xadrez do trade. Acesso à comunidade, acesso a indicadores do Profit, acesso a curso, acesso a mim, acesso a tudo, beleza? Você vai entender se o xadrez do trade é para você ou não, sem custo nenhum, sem pegadinha, sem letras miúdas, galera. Aqui, pessoal, a gente tem, ó, ele tá doidão aqui aparecendo esse verde porque ele tá ativado para compra, por exemplo, o índice no 2 minutos. Obviamente o mercado tá fechado, ele fechou ativado. Aqui você consegue mapear todos os critérios de tendência que a gente usa, de volume, de preço, saber onde seria o stop caso você realize uma compra. Que candle que ele fez nos 60 minutos, já que a gente usa como contexto as correlações do índice com dólar, juros e por aí vai. E o que a gente falou aqui, galera, de comunidade? A gente tem o super feed aqui, ó, na comunidade,
onde são postadas análises, trades, atualizações, etc., onde você consegue filtrar por todos os assuntos, só B3, Forex, geral, milho e por aí vai. Dia 25/5 a 5/6, vocês vão conseguir ter acesso a isso tudo, galera. Vai ser maneiro demais. Espero vocês aqui pra gente fazer esse teste, hein? Então, bora lá. Vamos voltar aqui pro monitor central. Dolinha, num cenário bem crítico. Vamos deixar ele quietico aí por enquanto. E o milho, galera. O milho, se a gente olhar aqui, ele tá tentando aqui, né, pelo gráfico diário, deu uma quedaça, deu uma subida com gap e tal, agora voltou para perder a média, fez o que é uma bandeira, parece estar armando um pivô de baixa para ir lá para casa dos 65. Mas e milho? Eu nunca operei milho, eu preciso de dados e tal. Galera, na plataforma a gente tem, obviamente, o milho em foco, que já apareceu aqui. O que a gente tem? Os critérios gráficos, força do mercado, tendência, tudo completinho aqui para o lado que ele está no melhor. Aqui a gente tem toda a sazonalidade dos últimos 10 anos. Mostrei para vocês recentemente aí, nos últimos 10 anos, o milho em abril 9, ele caiu. Você vai procurar compra ou venda no gráfico? Me fala. Aqui você tem um movimento do gráfico nos anos, ó. A diferença ou a semelhança do milho B3 para o milho físico, isso é fundamental para se operar. Que a gente tem o milho Chicago, que tem critérios de correlações específicos, e por aí vai. E obviamente no feed existe o filtro para você filtrar aí o que é de milho. Voltando para o gráfico, galera. Vamos voltar aqui, monitor central, vamos que vamos. Na espreita dessa queda, todo mundo sabe que eu gosto de operar o milho nos 60 minutos. E aqui a gente vê, né, ó. Você tá com aquele dado de sazonalidade. Você sabe que ele cai. Deixa eu só tirar esse aftermarket aqui. Aê. Você sabe que ele cai direto. Pô, galera, checkmate, deu venda, pivôzinho do lado da média. Isso aqui é o que eu comentei lá no podcast, os traders, aquela entrada, ó. Ó que entrada limpa, galera. Limpinha. Pô, como que você conduz essa entrada, MK? Obviamente, com checkmate stop, ó. Enquanto o preço não fecha acima do checkmate stop, porque ele vai medindo a volatilidade, você pode ficar no trade da saída aqui. Então, é um trade super longo. Pô, MK, mas a sazonalidade é de baixa e depois ele subiu. Sim, sem problema nenhum. Você é obrigado a comprar, se você usa a sazonalidade, deixa ele subir sozinho. E depois você faz a venda, deixa ele lateralizar aqui, ó. Já está armando uma potencial venda aqui. Quem sabe ele não perde uma bandeira aqui, autoriza, você vende para ele e buscar fundo. Então o milho, galera, eu não acho que é um bom momento aí para você realizar compras. Por quê? Historicamente, se nos últimos 10 anos, em abril, ele cai, maio, muito misto, mas muito para queda também. Então, deixa ele se equalizar aí um pouco. Até junho é um cenário muito mais fácil para vender milho. E no segundo semestre ele fica muito mais fácil para comprar por questões de oferta e demanda que não cabe a gente explorar aqui. Vamos que vamos. Então, galera, B3 praticamente é isso. O que a gente vai fazer? Pô, obviamente a gente acaba cobrindo aqui todos os setores da bolsa. Por que eu não vou passar todos esses gráficos aqui, galera? Porque eu posso mostrar isso para vocês direto pela plataforma que faz isso automaticamente. É esse mapa aqui, ó. A gente tem um ranking de tendência, ela tá em baixa, tá vermelho, ele soma aqui cada ponto. Então o que a gente tem? Cuidado, o mercado tá difícil. A gente não tem nada que tá tudo vermelho e nada que tá tudo verde aqui. Nada com tendência mensal, semanal, diário e 60 minutos do ponto de vista de setor. Mas você que ficou até aqui, eu vou te entregar um ourinho. A gente tem uma seção de radar aqui na plataforma Xadrez do Trade,
está rodando, ele procura, baseado no checkmate, ativos que estão alinhados em todas as tendências para você ir lá e procurar um gatilho na ponta certa, galera. O que a gente tem comprado aqui? Nvidia, sim, ele olha mercado nacional e internacional. Então vou deixar aqui, você pausa o vídeo e dá uma olhada nesses papéis aqui para venda, ó. Kepler, Home 3, Banco do Brasil, Epar 3, Klabin, Lupa 3, M Dias Branco, MRV, Raiz 4. O próprio dólar caiu aqui no radar, galera. Que loucura. Porto Belo, Cine 3, Santander, McDonald's, com BDR, MCDC 34 e Casas Bahia. Aqui tá tudo autorizadinho, todas as tendências garantidas aí para vocês, galera. Vamos que vamos. Vamos dar uma olhada agora em mercado internacional. Vamos nessa. Pessoal, lembrando, antes da gente migrar para o mercado internacional, eu nunca liberei o checkmate free para ser testado. Isso vai acontecer dia 25/5 a 5/6. Não perde essa chance. Não sei se vai rolar outra dessa durante o ano. O que você vai ter no trial? Você vai ter toda a plataforma que a gente está mostrando, todos os indicadores no Profit, todos, tudo. Checkmate geral, checkmate milho, checkmate índice. Você vai ter acesso à comunidade, vai ter acesso aos dias que eu vou estar ao vivo no mercado. Você vai ter um acesso full, acesso às análises, acesso a tudo. Você vai operar, ó, calminho, colocar o mercado para mamar. E depois, se você quiser ficar, vai ser muito bem-vindo. Se você não quiser ficar e eu te ajudar de qualquer forma nesses 10 dias, vai ser um imenso prazer. Então, bora lá, bora pro mercado americano agora. Agora a gente vai passar aqui, galera, Nasdaq, ouro e Bitcoin. Vamos lá então, pessoal. Bora de Nasdaq. Bom, aquele mesmo esquema, vamos atualizar as tendências, passar aqui rapidamente gráfico por gráfico. Esse aqui é Nasdaq no gráfico mensal. O que você vê aqui, galera? Tendência forte de alta. Marcou um fundo aqui, ó, nesse canalzaço, ó, que ele vem marcando fundo já há muito tempo, ó. Como esse canal funcionou para marcar topo também. Então, um gráfico aí muito forte. Você deveria, se você já estivesse me acompanhando aqui, você teria ignorado vendas nesse gráfico. Certamente, esse aqui é o gráfico mensal. Se a gente olhar o semanal, pessoal, a gente tem uma sequência aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta, enquanto o pessoal tá pensando aí, pô, será que vai subir? Será que não vai? Zero dúvidas, né? Aqui no gráfico diário, ó, é extremamente visível um canal claríssimo de alta aqui, indo buscar, galera, 31 mil pontos, tranquilinho, tranquilinho. Deixa eu regular aqui para vocês. Deixa eu mostrar isso daqui, que é o quê? Checkmate comprado desde o início da tendência. Para você que opera Forex aí, ó, pelo gráfico diário, você teria pego aqui, galera, 5 mil pontos em Nasdaq ou 20% de alta. Pô, mas como que você vai fazer isso? Uma vez que você tem esse contexto, ele é totalmente altista, você só procura por compras. E aí você vai procurando trades, por exemplo, pelos 60 minutos, o mais recente, que aí você vai marcando, rompeu o nível, autorizou, aqui ó, tínhamos esse topo marcado, ó como ele rompeu, ó, checkmate autorizou e ficou autorizado, ó, surfando essa onda. Vamos supor que você fez essa compra aqui, pô, mas meu problema é condução. Calma, meu filho. Checkmate Stop te ajuda a conduzir. Você ia vir com esse trade até aqui, ó. Um baita trade. E aqui, ó, você já estaria comprado novamente. E estaria aí comprado até agora, pelo jeito, hein? Exatamente. Estaria comprado agora. Ia estar passando o final de semana cumprindo. Aí, MK, serve em qual tempo gráfico o checkmate? Galera, tá vendo quando eu troco o tempo gráfico? Ele se atualiza. Se você quiser operar pelo 15 minutos, também dá em Nasdaq pelo 5. Tá vendo que ele tem um tempinho de carregamento? Porque ele está se atualizando ao tempo gráfico para ver vol, etc.
volume e por aí vai. Por isso que sempre que você troca o tempo gráfico, ele dá essa carregadinha e logo aparece. Uma coisa interessante, pô, opera no 7, no 6, no 13 minutos. Ele vai se atualizar automaticamente, galera. Então, Nasdaq, não vejo padrão de topo, vejo tendência clara de alta, seguirei buscando por compras aqui no intraday. Vamos ver ouro. Eu sei que vocês mal olhavam o gráfico do ouro, agora tá todo mundo viciado em operar ouro e de fato é um gráfico que tá muito maneiro para ser operado. Galera, visão mensal, tendência inabalada ainda de alta, deu uma baita falhada em fundo aqui, em topo aqui, né? Vamos ver se ele rompe e faz novos topos. Obviamente, quem deu a compra no semanal, galera? Cheque mate, como sempre, né? Saindo aqui do gráfico mensal, no semanal a gente já vê um enrosco grande aqui, ó. Um gráfico bem esquisito aqui, ó, no semanal, galera. E no diário também muito congestionado. Se a gente vem para 60, essa congestão certamente está aqui. O que você tem que fazer num gráfico desse, galera? Independente de indicador, disso, daquilo. Você viu que o gráfico tentou, não foi, fez fundo, tentou, fez fundo, tentou, fez fundo. Faz um caixote como esse aqui, enquanto ele estiver aqui dentro não opera. Por quê? Já não te interessa saber o porquê ele está consolidado ou quando ele vai sair daí. Você já encontrou a região de consolidação. Então, ouro, esquece. E para finalizarmos aqui o mercado internacional, não vamos passar todos os ativos de Forex, senão a gente vai ficar aqui. Porra, perdão, pessoal. Tinha uma ordem maluca esquecida aqui em Bitcoin. O que temos no Bitcoin? Apesar de muita gente aí falando, nossa, agora vai. Será? Será? Num gráfico mensal, temos o que pode ser uma bandeira de alta aqui, galera. Uma bandeira de baixa, perdão. E pode vir para baixo. Vamos analisar um pouquinho em outros tempos gráficos. A gente tem isso aqui no semanal. No semanal já tem um prospecto um pouco melhor, ó. Média longa ascendente vindo, segurou, marcou um fundo e tá tentando uma redenção aqui. Ficar de olho se vem um pivô de alta aqui no diário, galera. Se mantém, pode alçar voos bem longos esse Bitcoin se ele engrenar de alta aqui no semanal, hein? E o checkmate semanal fazia muito tempo que não ativava a compra em Bitcoin. Olha só, tô olhando esse gráfico aqui junto com vocês, achei que ele ia estar muito mais vendido. Tá promissor se ele fizer um pivô de alta aqui, galera, para voltar para casa dos 100 mil pontos, hein? Vamos analisar o gráfico diário consolidado aqui, mas também num movimento muito interessante. Quando a média está ascendente assim, o preço deita nela, normalmente ele vai para cima. Bitcoin, comecei a olhar o gráfico, estava pessimista, já estou ficando um pouco mais otimista, hein? Aqui ele tem esse nível, já temos o nível chave, galera. O que é o nível chave? Era topo, foi topo, rompeu, caiu. O que ele tem que fazer? Um pullback. Isso aqui que era resistência se transforma em suporte. Ele tem que confirmar que esse fundo é válido, fazer o primeiro pivôzinho de alta para ir buscar ali primeiro 82 mil pontos, olhando pelo semanal, rompendo esse nível, pessoal, de 83, 84, não vejo nada que impeça aí o Bitcoin de ir lá para casa dos 100 pau, hein? E olha que vocês sabem que eu sou vendedor de Bitcoin e acerto muito. Mas aqui, se esse cenário confirmar um pivôzinho de alta aqui, ele tem tudo para vir buscar topo. Se romper esse topo e buscar novo topo, tá muito interessante. Gosto muito quando o papel se segura na média longa, igual o Bitcoin fez. Pô, e como que você acompanha Forex o tempo todo, etc, MK? Galera, a gente tem uma aba aqui de checkmate geral que vai montando uma lista de compras e vendas ativada. O xadrez do trade tem tudo. Você pensou, tá aqui. Aqui a gente pode pôr o ativo que quiser. Você personaliza seu layout. Aqui tem Nasdaq, Bitcoin, ouro e por aí vai. Índice alemão, ó, ativou compra, índice alemão, aqui, ó, sexta-noite, tá maluco operar esse horário. Bom, galera, voltando para os gráficos,
Esse é o gráfico do Bitcoin. E de novo, checkmate. Dá para operar em qual tempo gráfico? No que você quiser, pessoal. Quer ver? Ó? Vou mostrar ele em Bitcoin aqui. Vamos supor que você operasse pelos 15 minutos. O que você ia fazer? Aqui, ó, média longa ficando para baixo. A nuvem fez um pedacinho verde, você espera ela ficar vermelha. Teve esse primeiro gatilho e esse segundo gatilho. Aqui, pessoal, vamos supor que você foi mais conservador. Entrou aqui, seu stop ia estar por aqui, você pegou esse tradezinho. Ah, não é um trade fantástico, mas é um trade extremamente objetivo, um trade que você consegue fazer com muita calma, galera. E eu quero no 2 minutos. Obviamente, toda criptomoeda é extremamente volátil no 2 minutos, mas tem trade? Com certeza. Aqui, ó, você vai ver, ó, olha como o checkmate tava com as bolinhas aqui, ó, gatilho de venda, foi embora. Então, é isso, galera. Pessoal, nessa primeira live, a ideia foi passar mais um contexto macro desses gráficos. Agora com todo mundo na mesma página, a gente consegue explorar novas lives, novos tempos gráficos, entrar em detalhes de entradas de papéis, onde eu entro, onde eu saio, onde eu conduzo. Então tudo aqui vai ser baseado em checkmate, baseado em gráfico, mercado real, sem essa falácia de 100% de acerto. Isso não existe, fuja disso. E pela última vez nessa live, deixa o convite, entra no grupo do WhatsApp, que o link está aqui na legenda, e lá você vai ser informado como se cadastrar na plataforma do Xadrez do Trade, ter acesso a tudo isso aqui por 10 dias, testar com os próprios olhos, realizar operações, contar com todo o suporte, e tenho certeza que depois você vai ficar muito tempo com a gente por aqui. Pessoal, valeu demais, boa semana. E o primeiro passo para você fazer a coisa certa é você não fazer besteira. Então, foco no gerenciamento de risco, vai devagarzinho, deixa as tendências se alinharem e ó, coloca o mercado para mamar. Eu sou Vinícius Miguel, conhecido como Milho King. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto.